Muito bom, caríssimo. Vocês estão bem? Olha, preparei hoje para vocês um vídeo de tributário, um tema super atual, que é o tema 808 do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, ele está sendo julgado por meio de um RE, o RE 855091. Qual que é a ideia? Qual que é a tese? Olha que interessante, olha a abrangência que vai ter. A incidência ou não de imposto de renda à pessoa física sobre os juros de mora. Então, a título de exemplo, você ajuiza uma reclamação trabalhista, uma ação previdenciária ou qualquer tipo de ação. Obviamente que aquela pessoa que obteve o êxito, ela vai ter o principal, correção monetária e juros, ou muitas vezes, por um tributário, por exemplo, os juros, normalmente a taxa Selic inclui os juros e a correção monetária, não vai ter os juros. E às vezes representa um montante significativo. Sobre esse montante, incide ou não o imposto de renda? É essa a questão que a gente vai discutir hoje, tá legal? Essa questão está pendente de julgamento, deve ter julgamento esse ano, mas vamos colocar as teses, que é o mais importante. Bom, a gente não pode esquecer que o imposto de renda ele tem previsão no artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal. Fala que a União pode tributar o quê? Renda e proventos de qualquer natureza. Então, claro, ela só fala isso. Depois, a legislação, que a gente chama de segundo olhar, né, normas gerais de direito tributário, que é o Código Tributário Nacional, no seu artigo 43, vai esclarecer o que é renda e proventos de qualquer natureza. Basicamente, o que ele vai falar? Olha, renda é o acréscimo patrimonial decorrente do ganho do trabalho, do ganho de capital ou da combinação de ambos. Beleza. E depois, proventos de qualquer natureza, daí o artigo 43, inciso 2, ele já coloca um tipo meio aberto, fala todas as verbas que não caibam na primeira. A grande questão é, existe ou não existe um conceito constitucional de renda? Então, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde muito tempo, fala que sim, que existe um conceito constitucional de renda. E esse conceito, ele deve levar em consideração o quê? A capacidade contributiva do contribuinte. Qual que é a ideia? Quem tem mais paga mais, quem tem menos, quem pode menos, paga menos. Quem produz mais riqueza é mais tributado, quem produz menos riqueza é menos tributado, o princípio da capacidade contributiva. Então, a ideia de renda seria a seguinte, só posso tributar, só pode ser objeto de imposto de renda o que efetivamente me trouxer uma riqueza, o que efetivamente trouxer um acréscimo no meu patrimônio. Não pode ser, por exemplo, uma verba de natureza indenizatória, que a indenização é uma compensação pela perda. Então, se eu tenho uma indenização, eu não ganhei nada. Então, existem inúmeras súmulas do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, nesse sentido, falando, olha, lá, a título de exemplo, férias indenizadas, abono por tempo, o abono tempo de serviço também indenizado, né? Todas as verbas trabalhistas indenizadas, basicamente todas, elas acabam sendo, não sendo objeto de tributação pelo imposto de renda. Bom, então a gente vai tendo aqui uma noção. E os juros? Você vai falar, bom, Mário, será que os juros cabem dentro dessa concepção de acréscimo patrimonial, juros de mora, né? De acréscimo patrimonial decorrente do trabalho, do capital, ganho de capital? Aí é que está a questão. E qual a interpretação desse dispositivo do CTN? É isso que o Supremo vai julgar. Qual o principal argumento a favor da constitucionalidade da incidência? Seria o seguinte, olha, juros corresponde a ganho de capital, porque o conceito de juros é exatamente o valor que lhe é pago em decorrência do capital estar em mão alheia. Então, você recebe um valor em face do capital, daquela receita, estar na mão de um terceiro. Então, caberia dentro do artigo 43. Essa seria a ideia. O principal argumento fazendário. Por outro lado, o argumento dos contribuintes. Principalmente o artigo 404, parágrafo único do Código Civil, que explicitamente afirma que os juros de mora terão natureza indenizatória. Então, a gente tem aqui os dois argumentos. Uma é a jurisprudência em geral, tirando o Supremo. Olha, o Superior Tribunal de Justiça já avaliou a sua jurisprudência
mais de uma vez, mas atualmente ela entende assim: o juros seria um acessório que dependeria do principal. Portanto, se a verba principal fosse tributável pelo imposto de renda, o juros seria também. Se a verba principal não fosse objeto de tributação, fosse uma indenização, por exemplo, os juros também acompanhariam o principal e não seriam tributados. Essa é a posição hoje da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. O Supremo vai dar a palavra final sobre o assunto. Todas as ações estão sobrestadas, isso é bem interessante, e nos cabe aguardar. Provavelmente sai esse ano a questão. Então, claro, se alguém, para fins especificamente concurso público, se cai alguma questão nesse sentido, vamos dizer, a última posição de Tribunal Superior é nesse sentido, depende da verba principal. Mas o Supremo Tribunal Federal ainda vai para o seu plenário definir a questão. Vai ser o tema 808. A gente vai aguardar e quando sair a gente volta a conversar, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês e até uma próxima, onde a gente vai voltar a tratar de temas importantes, direito previdenciário e tributário. Forte abraço.